Eu me chamo Tadeusz Harlow. Lembro-me nitidamente da sensação de ser um homem comum, vivendo sua rotina diária em New Orleans, uma cidade onde o misticismo se entrelaça com a história, mas jamais imaginei que meu destino tomaria um rumo tão extraordinário. Numa noite que parecia destinada a ser apenas mais uma celebração, o inesperado se aproximava silenciosamente, pronto para transformar a essência do meu ser. Eu sempre fui discreto. Meu cotidiano passava despercebido aos olhos do mundo. Trabalhava, convivia com amigos e familiares, e mantinha minhas crenças e medos bem guardados, como se cada um desses sentimentos pertencesse a uma pequena caixa que eu me recusava a abrir. Mas, naquela noite, a caixa se desfez. A narrativa que vou contar não é fruto de uma mente literária que busca inspiração para palestras ou livros. É o relato verdadeiro de um homem que, em um instante, confrontou a própria existência. Enquanto me preparava para o repouso, os pensamentos sobre a vida e o tempo se misturavam em uma confusão de sensações. A brisa suave que invadia o meu quarto parecia sussurrar segredos, e as sombras que dançavam nas paredes contavam histórias que eu jamais imaginara ouvir. Tadeusz, e pensei, quem sou eu para encarar o desconhecido? Mas naquele momento, a resposta se mostrou tão simples quanto dolorosa. Eu era apenas um homem, vulnerável e imperfeito. Minha voz, ao narrar esta experiência, ecoa com a sinceridade de quem viveu cada segundo daquele encontro com a morte. Lembro-me de como a mente se acelerou ao perceber que algo não estava certo. Não era um mero susto noturno, era um prenúncio de uma revelação que viria a alterar minha compreensão sobre a existência. Ao refletir sobre essa noite, sinto uma mistura de temor e gratidão. Temor pela fragilidade da vida e gratidão por ter tido a oportunidade de enxergar além das limitações do corpo. Tadeusz, você precisa encarar isso com coragem, dizia minha consciência, numa voz quase imperceptível, enquanto eu lutava contra a crescente ansiedade que ameaçava dominar cada fibra do meu ser. A luta interna foi intensa, uma batalha silenciosa, travada no recôndito do meu íntimo. Foi nesse embate que a percepção de minha identidade ganhou novas nuances. Eu não era mais apenas o Tadeusz que circulava pelas ruas de New Orleans. Eu era o Tadeusz que enfrentava o abismo, pronto para se reinventar a partir do contato com o desconhecido. Conversas com amigos e familiares após o ocorrido foram marcadas por um silêncio respeitoso e uma admiração contida. Ninguém entendia de fato a profundidade do que havia acontecido. E eu, mesmo sem buscar holofotes, sentia a necessidade de registrar cada detalhe, cada sussurro que meu coração ousou ouvir naquela noite fatídica. Eu não escrevo para o mundo. Escrevo para mim mesmo, como um lembrete de que a vida é um presente efêmero, repleto de momentos de pura revelação e de escolhas que, por vezes, parecem ser ditadas por uma força maior. Hoje, ao relatar essa jornada de autoconhecimento e transformação, não espero aplausos ou consolo. Apenas desejo que, ao ouvir minha voz, você possa sentir a intensidade do meu relato e compreender que, por trás de cada experiência, por mais aterradora que pareça, há sempre uma oportunidade para o renascimento. Sou Tadeusz Harlow, e esta é a minha história, uma narrativa de um homem comum que enfrentou o extraordinário e voltou com a alma marcada para sempre. Naquele mesmo dia, a cidade de New Orleans parecia abraçar uma energia única, onde a história e o presente se encontravam em cada esquina. A noite estava impecável para a celebração. A casa de Lily Anderson, nossa anfitriã e alma da festa, estava decorada com elegância, luzes suaves, velas que tremulavam e arranjos florais que preenchiam o ambiente com um aroma inebriante. Enquanto eu, Tadeusz Harlow, chegava à festa, fui recebido por sorrisos calorosos e apertos de mãos sinceros. Lily, com sua voz melodiosa, cumprimentava cada convidado. Tadeusz, é uma alegria imensa tê-lo aqui. Venha, junte-se a nós para celebrarmos não apenas a vida, mas cada momento que nos foi concedido. A festa estava repleta de risos, histórias e uma sensação palpável de união. Entre conversas animadas e brindes,
pude sentir uma energia que transbordava. Amanda Whitfield, minha parceira, sempre atenta e de olhar afetuoso, estava ao meu lado, sorrindo e trocando confidências. Ela sussurrava: "Esta noite é especial, Tadeus. Sinto que cada detalhe foi planejado para nos lembrar do valor da vida." Os pratos servidos eram obras de arte, uma combinação de sabores que despertava os sentidos. Durante o jantar, o clima era de leveza e esperança. James Peterson, nosso amigo de longa data, levantava seu copo para um brinde. Que esta noite nos inspire a viver cada instante com paixão e gratidão. Afinal, a vida é feita de momentos efêmeros que jamais voltam. Entre risos e trocas de olhares, o ambiente se transformava em um palco para a celebração da existência. A música ambiente, composta por notas suaves de jazz, preenchia cada canto, enquanto conversas se desenrolavam em meio a um cenário que parecia saído de um sonho. O tempo parecia desacelerar, e por um breve instante, esquecemos as dores e as lutas do cotidiano. A decoração meticulosa, os detalhes dos arranjos e o cuidado com cada convite faziam parecer que a noite tinha sido cuidadosamente orquestrada para nos transportar a um lugar onde a alegria reinava, soberana. Eu, mesmo imerso na festividade, sentia uma pontada de inquietude, uma sensação que, como um sutil presságio, anunciava que a noite reservava mais do que apenas celebração. No entanto, naquele exato momento, tal inquietação se disfarçava entre os risos e a música suave. Aos poucos, as conversas se tornavam mais profundas e a proximidade dos que amamos trazia à tona memórias e promessas para o futuro. Lily, sempre a mediadora das emoções, compartilhava histórias de superação e esperança, incentivando a todos a ver além dos problemas cotidianos e a abraçar a beleza da jornada. Cada desafio nos molda, cada lágrima ensina, e esta noite celebramos não só o presente, mas todas as experiências que nos tornaram o que somos, ela dizia com um brilho nos olhos. O jantar prosseguiu com diálogos que flutuavam entre o riso e a reflexão. Amanda e eu trocávamos olhares cúmplices, conscientes de que a vida, com todas as suas incertezas, ainda nos proporcionava momentos como aquele, momentos de pura conexão e reconhecimento da beleza do existir. Porém, mesmo envolto em tanta alegria, uma sensação de expectativa pairava no ar, como se a própria noite estivesse prestes a revelar segredos ocultos. O que inicialmente parecia ser apenas uma celebração, aos poucos, prenunciava a chegada de eventos que mudariam minha trajetória de forma irrevogável. Após a despedida calorosa da festa, a noite parecia ter desacelerado, como se o relógio próprio de New Orleans marcasse um compasso diferente. Cheguei em casa ainda com o coração leve, embalada pelas memórias da celebração. Contudo, à medida que o silêncio da madrugada se instalava, comecei a notar algo estranho, uma sensação crescente de opressão no peito. Inicialmente, pensei tratar-se apenas do cansaço e da digestão do jantar, mas logo percebi que algo muito mais grave estava se formando. Enquanto me preparava para dormir, senti um aperto tão intenso que parecia que uma mão invisível apertava meu tórax com força desumana. Cada respiração se transformava num esforço doloroso e o ar parecia se tornar raro e distante. Tadeus, respire fundo, eu me dizia, tentando acalmar a ansiedade. No entanto, a sensação de sufocamento não dava trégua. De repente, o ambiente ao meu redor começou a se transformar. As luzes do quarto, que antes eram reconfortantes, pareciam ofuscadas por uma névoa inquietante. Em um primeiro momento, pensei estar apenas delirando, mas a dor no peito era tão real quanto o som distante de um relógio batendo. Em meio à confusão, tentei ligar para Amanda, que estava no quarto ao lado. Sua voz, tensa e preocupada, ecoava pelo telefone. "Tadeus, você está bem? Sua voz soa fraca. Precisa de ajuda?" Sem conseguir formular palavras, apenas um gemido de dor escapou de mim, seguido por um suspiro que soava como um grito sufocado. Amanda, com o instinto protetor de sempre, não hesitou. Ela pegou o telefone novamente e, com voz firme e cheia de urgência,
discou os serviços de emergência. Enquanto aguardávamos a chegada da ambulância, a crise se intensificava. Meu corpo tremia e a visão começava a se tornar turva. Senti um frio que percorria minhas veias, acompanhando a queda abrupta da minha pressão arterial. Em meio à dor, fragmentos de pensamentos se misturavam. Lembranças da festa, vozes distantes e um medo inexplicável de que algo pior estava para vir. Tadeu, segura firme, dizia Amanda, tentando segurar minha mão, enquanto eu me debatia em meio à confusão física e emocional. Seu rosto, iluminado pelas luzes da sala, mostrava uma preocupação genuína, mas naquele instante, nada parecia ser capaz de afastar o iminente abismo que se abria diante de mim. Senti como se o tempo tivesse parado, e a realidade começava a se distorcer em meio a um turbilhão de sensações conflitantes. O terror do desconhecido, a dor lancinante e o pavor da própria mortalidade. Cada batida irregular do meu coração parecia ser um lembrete de que a vida estava escapando por entre meus dedos. O som distante de sirenes e os passos apressados dos socorristas ecoavam como um chamado urgente, mas nada poderia apressar a inevitabilidade daquele momento. Enquanto a ambulância se aproximava, a voz de Amanda se tornava um eco reconfortante, e eu lutava contra a sensação de estar sendo tragado por um vórtice de escuridão. Em um misto de pânico e resignação, tentei manter a consciência, mesmo sabendo que a iminência de algo sobrenatural e devastador se fazia presente em cada pulsação. Enquanto a ambulância se aproximava, a dor física misturava-se a um terror inexplicável que parecia invadir cada canto do meu ser. Deitado em minha cama, onde o leve tremor dos meus dedos denunciava o que estava por vir, algo mudou no ambiente. As sombras, antes meros contornos na parede, começaram a se alongar e se aglomerar, como se uma presença oculta quisesse se manifestar. Aos poucos, a luminosidade do abajur começou a vacilar, lançando a sala em uma penumbra que acentuava os detalhes daquilo que eu não podia ver claramente. Foi então que, de um canto distante, uma figura começou a emergir. A forma era nebulosa e indistinta, mas sua silhueta carregava uma aura densa, carregada de uma energia perturbadora. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha, e a respiração, já difícil de realizar, tornou-se ainda mais ofegante. Tadeus, o que está acontecendo? Ouvi Amanda sussurrar com uma mistura de incredulidade e medo. Ela se aproximava, lentamente, tentando compreender o que se desenrolava diante de nossos olhos. Seu olhar fixo na direção da figura transbordava preocupação, mas também uma coragem silenciosa que me encorajava a enfrentar o que eu temia. A presença, que se movia com uma cadência lenta e deliberada, parecia não ter forma definida. Suas bordas se desfaziam, como se o próprio espaço estivesse em conflito, revelando traços de escuridão pura. Eu sentia que aquele ser não pertencia ao mundo dos vivos. Era como se ele estivesse tentando atravessar a barreira que separa nossa realidade de um abismo desconhecido. O medo era palpável. Cada célula do meu corpo clamava por uma explicação, mas nada podia descrever a sensação de estar diante do inevitável. Não tenha medo, Tadeus. A voz de Amanda ecoava, tentando trazer alguma calma ao caos interior que se instalava. Contudo, cada palavra que ela pronunciava parecia se dissipar no ar, sendo engolida pelo silêncio pesado que agora dominava o quarto. Eu tentei me mover, a necessidade de fugir daquele terror, mas minhas forças se esvaíam e meu corpo recusava-se a obedecer. Enquanto observava a figura, percebi que ela não avançava de forma agressiva, mas sim fazia um convite silencioso, um chamado para que eu a encarar. Em meio ao turbilhão de pensamentos, recordava histórias antigas, contos que misturavam o misticismo à realidade, mas jamais imaginei que um desses relatos se materializaria diante de mim. Cada detalhe daquela aparição, a suavidade do contorno, o brilho tênue que delineava seus contornos, trazia consigo uma sensação ambígua de fascínio e repulsa. Minha mente lutava para compreender o que era real e o que poderia ser fruto do delírio causado pela crise. Será este o limiar entre a vida e a morte?
pensei, enquanto o coração acelerava num compasso de puro terror. A figura parecia acenar, como se quisesse que eu me aproximasse, mas a hesitação e o medo me mantinham paralisado. A sensação era de que aquele encontro não era meramente uma alucinação, mas sim o prelúdio de algo que iria definir o rumo do meu destino. Nesse instante, a tensão alcançou um ápice indescritível. O quarto, antes um santuário de repouso, transformara-se em um cenário de confronto entre a realidade palpável e o desconhecido sobrenatural. Cada segundo parecia eterno, e a pergunta que ecoava em minha mente era: estou realmente à beira de algo que transcende a existência? Quando a figura sombria se desvaneceu tão repentinamente quanto surgiu, um novo capítulo de horror se desdobrou em minha experiência. Pouco tempo depois, os sons estridentes da sirene se aproximaram, sinalizando a chegada da ambulância. O ambiente se encheu de uma mistura de urgência e desespero, e a transição entre a realidade palpável e o desconhecido parecia se acelerar. Enquanto os socorristas invadiam o quarto, Amanda, com os olhos marejados, sussurrava com voz trêmula: "Tadeus, aguente firme, estamos chegando." Mas suas palavras mal conseguiam penetrar o zênite da minha dor e confusão. Num turbilhão de sensações, senti o mundo ao meu redor se dissolver. As mãos dos paramédicos, firmes e precisas, buscaram estabilizar-me, enquanto eu lutava para manter alguma conexão com a realidade que começava a me escapar. Ao ser cuidadosamente colocado na maca, cada movimento parecia acompanhar uma sinfonia de agonia e leveza. O estalo das luzes da ambulância refletia imagens borradas de rostos preocupados, enquanto a respiração se tornava um esforço cada vez mais árduo. Em meio à dor intensa, uma sensação estranha de desapego se instalou, como se minha consciência começasse a se desprender do corpo que tão miseravelmente sofria. Enquanto éramos transportados para o hospital, a cabine da ambulância se transformava num limbo entre o real e o imaginário. Lá fora, a cidade de New Orleans passava rapidamente, mas dentro daquele espaço, o tempo parecia ter se fragmentado em pedaços indefiníveis. Senti-me flutuando, não como se estivesse em um sonho, mas como se estivesse sendo arrastado por correntes invisíveis, rumo a um destino incerto. Entre os murmúrios dos profissionais de saúde, minhas memórias e pensamentos se entrelaçavam num turbilhão desconexo. Vozes ecoavam como se viessem de outra dimensão. Você está indo para um lugar além do que conhece. Acredite, há mais para ser descoberto. Essas palavras, ditas num tom suave, mas carregado de urgência, misturavam-se ao som dos equipamentos e ao batimento irregular do meu coração. A sensação era de que eu estava sendo puxado para as profundezas de um abismo, onde a gravidade e o tempo perdiam o sentido, e a angústia se mesclava com uma estranha curiosidade pelo desconhecido. Enquanto a ambulância acelerava pelas ruas, o medo se transformava em um paradoxo de resignação e fascínio. Em meio a essa viagem entre dois mundos, pude ver de maneira quase etérea fragmentos do meu corpo deixado para trás. Uma visão que me confirmou o fenômeno do desprendimento da consciência. Era como se eu observasse a mim mesmo em uma dimensão paralela, assistindo, impotente, a passagem de cada momento decisivo daquele transe sobrenatural. Os sons da sirene e os comandos apressados dos socorristas contrastavam com o silêncio profundo que se instalava em minha mente. A sensação de queda contínua, como se eu estivesse sendo arrastado para um abismo sem fim, intensificava o terror e a confusão. Cada fração de segundo era marcada por uma batalha interna entre a vontade de retornar e a sensação de que minha jornada já havia ultrapassado os limites do corpo. "Tadeus, reaja, precisamos de você conosco", ouvia eu, como se viesse de dentro de mim mesmo, em um apelo que mesclava urgência e compaixão. Mesmo enquanto minhas forças diminuíam, uma tênue centelha de consciência se agarrava à ideia de que ainda havia tempo para a redenção, uma oportunidade de escolher voltar. No ápice do desespero, quando o peso da dor e do medo ameaçava me engolir por completo, algo extraordinário começou a acontecer. Enquanto a ambulância cortava as ruas de New Orleans num turbilhão de luzes e sombras,
Uma mudança sutil, mas poderosa, invadiu a minha consciência. Em meio ao caos e ao abandono quase total de minhas forças, senti uma presença que parecia emergir das profundezas de uma luz interior. Enquanto flutuava nesse estado quase etéreo, percebi uma energia quente e reconfortante que se infiltrava em cada célula do meu ser. Era como se no momento mais escuro, uma mão invisível e maternal se estendesse para me segurar. Minha mente, ainda fragmentada entre a realidade e a sensação de desprendimento, começou a ouvir uma voz suave e familiar. Tadeus, não tema. Estou aqui para te guiar, dizia a voz, reverberando com uma calma que parecia diluir o terror do momento. A presença se manifestava na forma de uma luz dourada que dançava ao redor, envolta por um calor que dissipava o frio da minha alma. Enquanto a imagem se tornava mais nítida, percebi que não se tratava apenas de uma manifestação física, mas de uma intervenção divina que buscava restaurar minha esperança. Amanda, ainda ao meu lado, murmurava palavras de encorajamento, embora seus olhos revelassem a incerteza e o desespero do momento. Tadeus, fique conosco, lute, por favor, lute, implorava ela, sua voz trêmula ecoando no ambiente confuso. Nesse instante, a tensão parecia se dissipar gradativamente, como se a luz estivesse varrendo as sombras que insistiam em me prender. Senti uma paz inesperada tomar conta de mim, uma sensação que eu jamais havia experimentado antes. Cada fibra do meu ser parecia se acalmar, como se a intervenção divina tivesse aberto uma porta para uma nova percepção da existência. Dentro desse estado de quase transe, a voz me levou a recordar momentos esquecidos, memórias de infância e instantes de pura alegria que, até então, estavam soterrados sob os fardos da vida adulta. Imagens de um passado repleto de amor, de esperança e de pequenos milagres cotidianos passaram por minha mente como flashes intensos, iluminando a escuridão que antes dominava. Perdoe-se, Tadeus, e abrace o que a vida tem a oferecer, sussurrava a voz, enquanto uma onda de calor e reconciliação inundava meu ser. Senti, de forma quase tangível, que havia uma espécie de reencontro com aqueles que já haviam partido, amigos e familiares que, de alguma forma, ainda zelavam por mim. Era como se cada memória positiva se transformasse em um pilar de luz, apoiando a minha existência e reafirmando que havia muito mais para viver e aprender. A intervenção não era apenas física, mas profundamente espiritual. Um chamado para transcender as barreiras do medo e abraçar o poder do perdão e da fé. A presença se intensificou, e eu pude distinguir um semblante sereno por trás daquela luz, uma figura que, apesar de não ser claramente definida, exalava amor e segurança. Tadeus, o perdão e a fé abrem caminhos para a cura, reiterava a voz, enquanto as lágrimas, agora não de dor, mas de alívio, escorriam pelo meu rosto. Nesse exato momento, senti que a escolha de voltar à vida estava sendo sutilmente oferecida. A sensação de que eu ainda tinha missões inacabadas, de que ainda era necessário lutar e amar, começou a se firmar em minha consciência. Foi um renascimento silencioso, um ressurgimento da esperança que, como um farol na escuridão, guiava meus passos mesmo enquanto a ambulância corria rumo ao hospital. Enquanto eu me encontrava suspenso entre a vida e a morte, a intervenção divina abriu uma porta para um universo que jamais imaginei existir. Foi nesse limiar que comecei a perceber com clareza perturbadora a revelação dos 10 fenômenos espirituais que inundaram minha consciência. Cada fenômeno surgia como um fragmento de luz e memória, entrelaçando a dor com a beleza da existência. Primeiro, senti a estranha sensação de ver o próprio corpo. Como se me tornasse um observador, pude ver meu eu físico estendido na maca, vulnerável e marcado pela crise. Foi um momento desconcertante, em que a realidade parecia se dividir em duas. Um Tadeus físico, lutando pela vida, e um Tadeus que observava de um ponto de vista etéreo. É inacreditável. Eu estou me vendo do lado de fora, murmurei, a voz embargada de espanto, enquanto uma parte de mim tentava compreender essa dualidade. Logo em seguida, um túnel de luz se abriu diante dos meus olhos,
tão intenso e acolhedor que parecia me envolver em um abraço caloroso. Essa luz não era apenas um feixe, mas um caminho repleto de paz, como se cada raio convidasse a uma reconciliação com o universo. Sinta a paz, deixe a luz te guiar, ecoava a voz que já vinha me confortando, e naquele instante, a escuridão interna começou a se dissipar. A seguir, a revisão da vida tomou forma, como uma projeção de cenas passadas. Minhas memórias se desenrolavam diante de mim, como um filme repleto de momentos de amor, dor e arrependimentos. Vi-me celebrando pequenas vitórias e também revivi escolhas que me feriram. Essa retrospectiva foi profunda, levando-me a compreender que cada instante, mesmo o mais difícil, tinha contribuído para moldar a pessoa que eu era. Cada lembrança tem seu peso, Tadeus, mas também ensina a valorizar o presente, sussurrava a voz, enquanto lágrimas silenciosas deslizavam pelo meu rosto. O quarto fenômeno veio na forma do chamado das esferas espirituais. Entidades etéreas de semblante sereno surgiram como mensageiras, oferecendo consolo e direcionamento. Algumas delas pareciam querer guiar outros espíritos perdidos, enquanto outras me lançavam olhares de compaixão. Não tema, estamos aqui para ajudar, ouvi, e a sensação de isolamento se transformou em uma conexão com algo maior. Porém, não pude deixar de sentir um breve estado de confusão espiritual. Por instantes, a percepção do que era real se mesclou com uma ilusão inquietante. E eu, mesmo flutuando entre mundos, confundi-me com aquilo que poderia ser apenas um eco do passado. Você ainda está entre nós, Tadeus. Mantenha-se firme, insistia a voz resgatando minha clareza momentânea. Em seguida, seres de luz surgiram, emanando uma pureza que contrastava com a escuridão que vivi momentos antes. Esses seres pareciam guias, demonstrando que mesmo na iminência da morte, existia uma redenção luminosa à espera. Aceite nossa presença, pois ela é a prova de que o amor transcende a mortalidade, disseram, e cada palavra reverberava como uma promessa. Vi então cidades espirituais, paisagens construídas com uma ordem e serenidade que ultrapassavam qualquer concepção terrena. Havia centros de cura e reencarnação, lugares onde almas encontravam a paz e se preparavam para novas jornadas. Aqui, a vida se reorganiza e se renova. Senti em cada pulsação dessa visão. As correntes invisíveis, símbolo de culpas e erros passados, marcaram o oitavo fenômeno. Fui tocado pela percepção de que, para ser liberto, seria preciso reconhecer e aceitar minhas imperfeições. Só a aceitação te libertará, sussurrou uma das entidades, e naquele momento senti uma leveza se instaurar. Por fim, a escolha de voltar à vida e o poder da prece se revelaram de forma conjunta. A mensagem era clara. Havia um propósito ainda não cumprido, e as orações daqueles que me amavam possuíam o poder de moldar o destino. Retorne, Tadeus. Sua jornada ainda não se encerrou, ecoava a voz com firmeza, e a energia das preces me envolvia, prometendo resgatar minha alma do precipício. Essa revelação dos 10 fenômenos espirituais foi um divisor de águas, um encontro com a essência do que significa existir além do físico. Cada ponto se enraizou em mim, ensinando-me que a morte, por mais temida que seja, guarda mistérios que transcendem a dor e abrem portas para a verdadeira compreensão da vida. Quando a sinfonia dos fenômenos espirituais começou a se dissipar, uma tênue linha de luz reconectou-me com a realidade. Num piscar de olhos, a sensação de flutuar e de ser puxado por correntes invisíveis cedeu lugar a uma percepção gradual de que eu estava de volta ao meu corpo. O frio do assoalho da ambulância, os murmúrios dos profissionais e a agitação ao redor começaram a penetrar a névoa que me envolvia. Lembro-me de ter sentido uma espécie de puxão, uma força delicada, que me arrastava para o interior de mim mesmo, como se alguém estivesse reunindo os pedaços dispersos de minha essência. A cada instante, a consciência se consolidava, trazendo comigo a memória daquele limiar entre mundos. Ao abrir os olhos, a primeira coisa que vi foi o teto branco e estéril do hospital,
onde o zumbido constante dos equipamentos preenchia o silêncio do quarto. Tadeus, você está de volta conosco, exclamou o Dr. Marcus Williams, aproximando-se com um olhar de alívio e preocupação. Eu tentei responder, mas minhas palavras eram trêmulas, incapazes de traduzir o turbilhão de emoções que se aglomerava em minha mente. Amanda, com o semblante marcado por lágrimas e sorrisos de alívio, segurava minha mão com firmeza, como se temesse que a conexão entre nós se desfizesse naquele breve intervalo entre a vida e a morte. Nos dias que se seguiram, a recuperação foi um processo de reconstrução tanto do corpo quanto da alma. Cada manhã era um reencontro com a realidade, o despertar sob a luz suave do sol que entrava pela janela do quarto, o som dos passos apressados dos enfermeiros, o cheiro de antisséptico que permeava o ambiente hospitalar. Contudo, a dor que eu sentia ia além das feridas visíveis. Havia cicatrizes invisíveis, gravadas na alma, que clamavam por cura. Em conversas com o Dr. Marcus, percebi que a recuperação era tão complexa quanto o fenômeno que vivenciei. Tadeus, seu corpo mostra sinais de recuperação, mas sei que o que você passou não se limita a estes ferimentos físicos, ele dizia com uma voz tranquila, demonstrando empatia e compreensão. Eu assentia, ciente de que aquela experiência transcendia o palpável, mas não encontrava palavras para descrevê-la. Cada sessão de fisioterapia, cada medicação administrada, parecia ser uma tentativa de trazer-me de volta para a vida, mesmo quando minha mente ainda vagava entre fragmentos de luz e sombras. À noite, durante as longas horas de insônia, as memórias da experiência surgiam com força. Em meio ao silêncio, eu conversava com a voz interior que ainda ecoava os ensinamentos daquele limiar. Continue, Tadeus. Você tem muito a aprender com o renascer, sussurrava a lembrança da intervenção divina. Essas palavras tornaram-se o meu mantra, um lembrete de que a recuperação não era apenas física, mas uma jornada de redescoberta e aceitação. Amanda, sempre presente, muitas vezes me lia poemas e contava histórias para preencher os vazios deixados pela dor e pelo medo. Cada cicatriz conta uma história, e a sua é uma prova de coragem, ela me dizia, enxugando as lágrimas que insistiam em cair. Com o passar das semanas, os sinais vitais se estabilizavam e a intensidade dos sintomas diminuía. Contudo, a experiência daquele limiar entre a vida e a morte permanecia como uma memória vívida, influenciando cada decisão e cada pensamento. A recuperação tornou-se, então, um processo de integração. Juntar o homem que quase se perdeu com o que emergiu, reconstituindo a essência de Tadeus Harlow. A cicatriz física era visível, mas as marcas espirituais mais profundas e duradouras guiavam agora meus passos rumo a um novo entendimento da existência. Ao passar dos dias, à medida que as feridas do corpo cicatrizavam, o peso da experiência se sedimentava profundamente em minha alma. Cada amanhecer no hospital trazia consigo um turbilhão de pensamentos que se entrelaçavam com a realidade palpável e o mundo espiritual que havia presenciado. Eu, Tadeus Harlow, encontrava-me diante de um espelho que refletia não apenas meu rosto, mas a essência transformada por uma jornada que desafiava a compreensão comum. Sentado na beira da cama, com a luz suave da manhã filtrando-se pelas cortinas, recordava as imagens intensas dos fenômenos espirituais. As memórias eram como fragmentos de um filme eterno, a visão do meu corpo, o túnel de luz, a revisão da vida e o chamado das esferas espirituais. Cada cena, com sua carga emocional, se misturava à introspecção. Tudo isso mudou você, Tadeus. Agora você carrega algo que ninguém pode tirar, dizia a voz interna, uma lembrança persistente da intervenção divina que me fazia sentir ao mesmo tempo vulnerável e fortalecido. Em conversas com o Dr. Marcus Williams, pude perceber que minha recuperação ia além dos aspectos físicos. Você está curando, Tadeus, mas sei que a transformação que você vivenciou não se limita à sua saúde física, observava o médico, com um olhar que misturava empatia e admiração.
Essas palavras ecoavam em minha mente, enquanto eu procurava entender o verdadeiro significado de ter sido tão próximo da morte. Era uma lição sobre a impermanência da vida, sobre a preciosidade de cada instante e sobre a necessidade de se perdoar e amar sem reservas. Amanda, com seu cuidado constante, tornava-se minha âncora. Em tardes de silêncio, enquanto ela folheava um livro antigo, costumava me perguntar: Tadeus, o que você sente agora? Como é viver com esse novo olhar sobre a vida? Essas perguntas me faziam refletir sobre os pequenos milagres cotidianos. Lembro-me de ter respondido com uma voz embargada de emoção. Sinto que cada respiração é um presente, cada batida do coração é um lembrete de que ainda tenho muito a viver e a aprender. Essas palavras, simples e sinceras, ajudavam a reafirmar que a vida, apesar de suas dores e desafios, era repleta de beleza e possibilidades. À medida que os dias se transformavam em semanas, comecei a perceber um novo sentido na rotina. Cada gesto, cada olhar e cada conversa revelavam uma profundidade que antes passava despercebida. A experiência de quase morte não se tornara um fardo, mas um facho de luz que iluminava os recantos mais obscuros da minha existência. Eu passava horas refletindo sobre as escolhas que fiz e os caminhos que ainda me aguardavam. É como se eu tivesse visto o que há além do véu da morte, e agora cada decisão conta duplamente, pensava, enquanto observava o movimento das nuvens lá fora, simbolizando a transição constante entre o efêmero e o eterno. Essas reflexões trouxeram também uma renovada vontade de perdoar. Perdoar a mim mesmo por erros passados, perdoar aqueles que me magoaram e, principalmente, perdoar a inevitabilidade da vida. A experiência me ensinou que a verdadeira liberdade reside em aceitar a imperfeição e abraçar cada momento como uma oportunidade de crescimento. O perdão é o bálsamo que cura as feridas da alma. Murmurei em uma noite de insônia, sentindo que, apesar das cicatrizes, eu estava pronto para seguir adiante com mais sabedoria. O impacto duradouro dessa jornada foi além de qualquer mudança externa. Eu sabia, no íntimo, que aquele encontro com a morte havia me presenteado com um novo propósito: viver com mais gratidão, amor e compaixão. Essa nova perspectiva se traduzia em gestos simples: um sorriso para um desconhecido, uma palavra de conforto para um amigo e o silêncio respeitoso diante dos mistérios da existência. Com o tempo, o turbilhão de experiências daquela noite se transformou em parte do meu ser, como cicatrizes que, embora visíveis, contavam histórias de superação e renascimento. Hoje, ao despertar para um novo dia em New Orleans, sinto que cada momento carrega um significado singular, uma lembrança silenciosa da fronteira tênue entre a vida e a morte. Após deixar o hospital, o retorno à rotina foi um processo gradual, onde cada gesto, por menor que fosse, ganhava uma nova profundidade. Eu, Tadeus Harlow, passei a valorizar os instantes simples: o aroma do café fresco pela manhã, o som rítmico das folhas ao vento nas ruas históricas e a risada espontânea de um amigo durante um encontro casual. Amanda, que sempre foi minha âncora, continuava a me surpreender com sua resiliência e carinho. Tadeus, você está mais presente, mais consciente. É como se cada segundo agora tivesse um valor imensurável, ela comentava, enquanto caminhávamos de mãos dadas pelas ruas que tantas vezes presenciaram nossa história. Conversas com Marcus Williams, o médico que acompanhou minha recuperação, transformaram-se em momentos de aprendizado mútuo. Você viveu algo extraordinário, Tadeus. Não são apenas os sinais vitais que mostram cura, mas a sua alma, que se iluminou com novos significados, ele dizia, com um sorriso compreensivo, ressaltando que, embora os ferimentos físicos estivessem cicatrizando, a verdadeira transformação acontecia no âmago da minha existência. Aos poucos, a experiência de quase morte se incorporou ao meu cotidiano, como um lembrete de que a vida é feita de escolhas e de que o perdão e a fé são os pilares que sustentam a alma. Eu não me vi transformado em um orador ou escritor renomado,
Nem procurei divulgar minha história em livros ou palestras. Optei, em vez disso, por viver de maneira autêntica, permitindo que cada novo dia fosse uma celebração silenciosa da segunda chance que me foi concedida. Em encontros com amigos, como James Peterson, e nas raras reuniões familiares, minha narrativa emergia de forma natural. Tadeus, você parece diferente, mais sereno. O que aconteceu naquela noite mudou você, não é mesmo? Indagavam com curiosidade. Eu respondia com um sorriso contido, um brilho nos olhos que revelava o peso e a beleza da experiência. A vida é efêmera, meus amigos. Encontrei algo que me fez compreender que cada escolha, cada suspiro é uma dádiva. Não falo sobre isso para impressionar, mas para lembrar a mim mesmo e a quem quiser ouvir que sempre há um caminho de luz, mesmo na escuridão.